Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E hoje estamos com uma convidada fantástica, especialista em violência. Mas antes disso, Van, onde que o pessoal pode nos encontrar? A gente quer que você nos siga aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo. A gente também está no Instagram, no TikTok, então aproveite e busque nosso material. E hoje a gente está aqui com a psicóloga clínica Kátia Rosa, que é líder da parte da psicologia no projeto Justiceiras e há 33 anos escuta histórias super difíceis que quase ninguém quer ouvir, mas que ela transforma em histórias lindas e também essa escuta em justiça. Bem-vinda, Kátia. Prazer, viu, Lu? Prazer, meninas. Um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Estou aqui à disposição. Maravilha. E aí, conta um pouquinho para nós, né, Kátia? Nós sabemos que a psicologia é um universo muito grande. E como que você começou a trilhar os seus caminhos para essa área da perícia especializada em violência? Conta um pouquinho essa trajetória. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu já sabia que eu queria fazer psicologia. Então, eu sinto que eu fui muito feliz desde a minha adolescência, dentro dessa escolha, eu já tinha essa certeza. E aí, desde então, eu já fui procurar terapia, porque psicólogo, meninas, precisa fazer terapia, né? Se eu não estiver dentro bem, como que eu vou estar por fora para atender? E fiz a faculdade e comecei a procurar lugares para me desenvolver. Então, logo em seguida, eu fui fazer mestrado em sexualidade humana, em gerontologia, acumulei os dois, né? E fui aceita no Instituto Helen Kaplan de Sexualidade Humana. Legal. E eu comecei a ir para lá, né? O Dr. Moacir Costa trouxe a humanidade para o Brasil, só que a única vaga que existia era de abuso. Para eu não perder a possibilidade de estar lá dentro, então eu fui para o ambulatório de abuso. E aí eu entendi o que eu queria fazer. Me achei ali. Né? E desde então eu comecei a trabalhar com essas questões, fui desenvolvendo isso durante a minha carreira, trabalhei em projetos de implantação de centro de convivência para a terceira idade no estado de São Paulo, sempre trabalhei com questões voltadas ao social, comunitariamente, e fui desenvolvendo a minha carreira de psicóloga clínica, mas sempre pautada no atendimento à violência. Então, foi muito estudo, foi muito empenho nessa carreira, né? Então, para encurtar um pouco, passou um tempo, eu senti que eu já estava pronta para assumir um pouco a mais, né? E aí, então, eu entendi que eu já podia ser perita, porque a questão da peritagem não tem a ver com um curso que você faz para aprender a preencher laudo. A pessoa tem, assim... ela engana, né, nessa situação. O quanto você sabe e o quanto você se sente pronta para estar declarando publicamente aquilo que você sabe particularmente. Então, eu senti que eu estava pronta, fui me especializar um pouquinho mais, né, na peritagem e tal, e aí tornei-me também perita. Então, hoje eu sou psicóloga, eu digo que eu não sou psicóloga clínica, eu digo que eu sou psicóloga clínica, voltada à violência, que para mim é a psicologia do futuro. Como é que é isso? Como é que é essa psicologia do futuro, a peritagem? Explica pra gente como é que funciona isso. Como é que eu, psicóloga clínica, me coloco, então, puxa vida, eu já escutei tantas histórias, mas eu acho que eu ainda não escutei o suficiente, eu quero me aprofundar no mundo da violência aí, para ajudar outras mulheres. Como é que eu me aprofundo nisso e o que é a peritagem? São duas coisas diferentes, né? Então, o que eu acredito hoje que a psicologia do futuro é a psicologia da violência, porque a violência está em todo lugar, em todas nós, em todos nós. E dentro da psicologia, a gente aprende na faculdade a ter a escuta empática. Vamos fazer a escuta empática. Mas a escuta empática, ela pensa nas bordas, né? Então, tem a empatia, tem a simpatia, tem a antipatia.
Então, você tem que trabalhar numa linha, sempre numa conduta do meio, e não é fácil, porque você é obrigada a ser empática. Mas como é que você faz com questões antipáticas e simpáticas? E aí você se aprofunda naquilo e você vai indo para uma linha aonde você muitas vezes se perde, porque ali você não escuta a violência. Ali você está se colocando no lugar do outro, ali você está ouvindo e tentando entender o lugar do outro, e não é isso. A escuta da violência, ela é compassiva. Então, a escuta empática, ela traz uma situação, vou enrolar um pouco aqui, que é, muitas vezes, da violência vicária. Quantos profissionais da área da psicologia se envolvem com os pacientes? Se colocam, tem aquela questão até de estar vivendo um pouco, causa ansiedade, vai para a supervisão, é muito sofrimento. E isso, entendo eu hoje, que a escuta tem que ser diferente. Não é o que eu escuto da pessoa, é como eu escuto a pessoa. Então, a escuta é o como. Então, assim, a escuta compassiva, ela é uma escuta de compaixão, é uma escuta inteira, é uma escuta onde eu me coloco como eu, ouvindo a paciente, ouvindo a vítima, ouvindo a situação e sabendo o que fazer naquela situação. É muito diferente. E dentro dessa escuta compassiva, você elimina a violência vicária, ou seja, muitas vezes a vítima está conversando e você está sofrendo junto. Não é fácil escutar a vítima de violência. Não é fácil você escutar que ela está apanhando, que ela está pensando em suicídio, não é fácil. São assuntos muito pesados. Então, a escuta compassiva, hoje eu entendo que é a escuta correta dentro da psicologia da violência. Então, você se coloca inteira. Eu sou uma pessoa inteira. Eu sou uma mulher inteira. Estou ali para ouvir e ajudar sistematicamente aquela outra mulher. Então, a escuta é muito diferente. E dá resultado. Claro. E quanto isso te acrescentou na carreira e como pessoa? Muito, muito. Então, como eu te disse no começo, fazer terapia é um processo caro? É um processo caro. Dentro da faculdade, a gente já é exigido a fazer terapia. Muitos professores falam, vocês já começaram a terapia, vocês fazem terapia? E eu entendo que é um erro da faculdade não pedir a documentação da terapia daquele aluno. Verdade. Então fica uma situação, né? Fica uma situação assim, mas você já começou a terapia? E é muito fácil mentir. Né? É muito fácil falar, não, comecei, claro. Então, assim, mas cadê? Quem que é? Vai ser teu supervisor quando você for começar a trabalhar? Então, essa situação é importante. Aí, já trazendo para você, mudou muito a minha vida. Porque dentro do abuso que eu comecei a aprender lá no Helen Kaplan, a formação de sexóloga, a formação de gerontóloga, e entender a escuta compassiva, que eu comecei com a escuta empática. Isso assusta demais. Assusta demais o profissional. Porque ele se vê obrigado a entender, obrigado a aceitar, obrigado a responder. E não é isso. Então, acrescentou demais. E claro que, como pessoa, eu pude levar muitas vezes essas questões para a minha própria terapia. Então, entenda que o atendimento psicológico ele é um ciclo, onde eu me cuido, onde eu conheço, o conhecimento traz a certeza, traz uma bagagem de atendimento, e esse atendimento, ele se completa na minha satisfação também. É um processo que traz muita gratidão também, muita né? gratidão, muita preocupação e muita gratidão. E aí a questão de, a partir desse aprendizado, né? Você entrar para a peritagem, como é que é? Como é que entra a peritagem aí? A partir dessa experiência inicial, então assim, a porta, né? Então, quando que a psicologia da violência te trouxe esse olhar para, pera, eu quero entrar para a peritagem, me sinto pronta, o que é a peritagem? No processo do meu desenvolvimento, sempre com terapia, no começo supervisão, depois achando supervisores maiores, mais especializados e tudo mais, cursos, extensões, né, e vamos indo. Eu também compreendi uma coisa, que é um assunto bem pertinente para falar também aqui.
eu fui indo para atender mulheres, eu fui indo para atender famílias e ver essa questão da violência, né? E aí eu compreendi uma coisa, também sempre dentro dos estudos. Por que a mulher entra na violência? Né? Muita gente fala assim, porque é mulher de malandro. Nossa. Porque ela não tem vergonha na cara. Se ela tivesse vergonha na cara, ela não tinha voltado. Exatamente. Né? E aí as pessoas, não, mas é porque ela acostumou. Então por que não denuncia? Por que não sai da relação? Porque ela tem medo. Eu achava aquilo muito superficial. Sabe? Medo temos, né? Situações acontecem. Mas compreendi também, com estudos, aquilo que a gente na psicologia aprende, que é a teoria do desamparo aprendido de Seligman, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Só que o próprio Seligman, depois que fez aqueles estudos, ele também trouxe o estudo da psicologia positiva. Sim. Então ele trouxe como entrar e como sair. Esse desenvolvimento foi muito bacana. E juntei um pouquinho o Lé Concret e fui me aprofundando e entendi assim, como é que o desamparo aprendido chega para essa mulher? Como é que ele chega? Ele é vivido, né? O desamparo aprendido. Então, por onde? Né? E aí entendo que dentro daquilo dos estudos abarcados, sempre dentro da ciência, porque psicologia é ciência, também profissão, existe a questão da sexualidade. Então, assim como um animalzinho, um cachorrinho, leva um choque e fica em desamparo e tem medo do enfrentamento, como acontece isso com uma mulher? Como acontece isso com um ser humano? Sim. Por onde entra? Bem, eu digo hoje que entra pela sexualidade. Então, sexualidade, eu falo assim, a maioria das pessoas fala, sim, é o meu desejo, né? É a minha atuação, né? Não, eu me sinto bem. Estou indo bem na menopausa. É verdade mesmo, eu tenho um pouquinho de frigidez. Eu falo, não, gente, não é isso. Não é isso. A sexualidade da mulher, ela já foi reduzida socialmente à medida em que a mulher entende que a sexualidade dela é a vagina dela. É verdade. É o órgão íntimo dela. Não é. Não é. O que é sexualidade para vocês? O que entende vocês sexualidade? Como que vocês entendem quando eu falo assim? Nossa, difícil definir, né? Mas eu acho que é uma construção de como ela se vê, né? De como ela se relacionar com o outro, né? Como que isso pode ser uma coisa boa para ela, né? Não só o ato em si, né? Eu acho que a construção de tudo, a sexualidade, ela começa já na forma como você é tratada, né? Como o outro vai te enxergar, né? Se sentir valorizada. Isso tudo eu acho que é sexualidade. É uma construção, não é o ato em si. O ato seria, eu acho que o ápice, né? E isso, como você se vê, como você vem, né, desde a sua infância, enfim, vai afetar exatamente como você vai se relacionar com o outro. Como essa sexualidade vai ser para você. Se eu tenho uma experiência traumática, a sexualidade para mim vai ser uma coisa ruim. Então, assim, o que eu carrego comigo, eu acho que vai influenciar muito a minha sexualidade também. Como eu vi isso na minha família, como as pessoas falaram comigo sobre isso, como eu descobri isso, né? Por exemplo, tem pessoas que nunca tiveram uma orientação sexual, ela vai descobrir sozinha. Então é uma construção, eu entendo isso, né? O ato em si, né? A vagina, o órgão, é só um instrumento que vai ser utilizado quando você chegar até o ato. Mas a minha sexualidade, o que eu gosto, né? O que me faz mulher, né? O que me faz sentir inteira, é tudo aquilo que eu entendi. Se eu tiver um problema sobre isso, eu não vou ser uma pessoa bem resolvida sexualmente. Não sei se eu estou errada. Tá certa. Dentro da fatia do mercado pertinente a isso, tá certo. Mas sexualidade, ela nasce com a gente. A criança nasceu, desde pequenininha. A criança já tem o desejo. Já tem desejo. O ato de respirar é parte da sexualidade. Já dizia Reich, né? A questão do olhar, a busca, eu sou rogeriana, então a gente pode falar de linhas também, né? A criança busca no olhar dos pais a aprovação, é uma satisfação. O prazer não está só naquilo, né? Não é muito só pelo o ato contrário. sexual, o prazer já então, assim, um abraço, a sexualidade está no olho. Então, o agressor, vou dar uma mistureba, tá, menina? Vamos lá. Então, o agressor, né, eu chamo de agressor, tá?
o homem, o agressor, porque também não é só uma relação hétero, ele primeiro vai estar olhando, maravilhoso, né? Vai olhando fundo, olha o desejo, ai que desejo, não sei o quê. Mas eu já estou trazendo questões minhas. E daqui a pouco aquele olhar se enruga, e aquele olhar penetra com ódio, e aquele olhar desvia de você, e você busca o olhar dele, e ele desvia de você, e ele pratica o silêncio. Antes era eu te amo, e ele pratica o silêncio. Então, se isso não é desamparo aprendido, se isso não é um choque de relacionamento, né? E a sexualidade é a questão da vida. Eu nasço, eu respiro, eu tenho fome, eu desejo, afeto. Afeto. A pulsão de vida. A pulsão de vida. Então, como isso foi virar essa questão da mulher responder que é uma parte do corpo dela e ela está indo bem, obrigada, porque ela passa creminho, porque ela toma hormônio. Não é isso. Então, eu estou chegando na peritagem, tá? Então, quando eu percebi, dentro das vítimas, dentro das pacientes, dentro dos processos que eu vivi, eu falei, gente, isso aqui é o que causa desamparo aprendido. Os gatilhos, os choques, as questões que ela vai vivendo, e ela vai se inteirando naquela situação, e quando ela chega a ponto que você falou, Vânia, que é a minha construção, o meu desejo, ela já está há muito tempo no desamparo. Quando ela chega aí, que ela tem um relacionamento sem vontade, ela faz por obrigação, ela tenta. Aí, outra coisa também, ela entra no desamparo, e quem entra no desamparo tem a questão da tristeza, né? Como eu tiro essa tristeza? Como eu tiro essa situação de mim? Aí eu preciso falar para ele, eu preciso mostrar para ele que ele está errando comigo. Mas aí ela já normalizou, né? Ela está quase que no Estocolmo. Já passou do Estocolmo, já foi lá para frente, né? E aí tem essa questão também. Então, esse rol que eu estou trazendo, aonde a sexualidade é parte integrante do meu ser. Sim. A sexualidade me mantém viva. Ela está na ponta dos meus dedos, ela está no olhar, ela está no ventinho fresco do ar-condicionado, ela está em tudo. Mas à medida em que ela começa a ser jogada para o desamparo, e é isso que acontece no relacionamento. É isso. Aquela mulher vai entrando no desamparo, ela vai ficando triste, ela vai compreendendo que ela não tem condição de sair dali, porque ela vai perdendo as forças. Isso tudo é sexualidade. Então eu fui entendendo isso, fui me aprofundando nisso e entendi que isso tem que fazer parte das outras coisas que eu faço. Então, dentro da peritagem, aí é outra parte, né? Então você tem que fazer um estudo de peritagem, você tem que entender a escuta, você tem que saber como conduzir o laudo, você tem que ter os protocolos, então não é do jeito que eu quero. Existem os protocolos nacionais de escuta, tudo mais. Mas eu entendo que essa situação, que eu não chamo de sexualidade, de questão sexual, eu chamo de vida, os impulsos, os pulsos, eu entendo que isso me traz uma riqueza muito grande dentro da perícia. Porque aí eu tenho a condição de ver como é que ela entrou naquela relação, o que aquela relação fez com ela, quais as agressões que ela recebeu, e como isso alcançou um outro espaço, que aí sim, psiquiatrização, né? Como ela foi entrando em questões adoecidas. Então, como aquela mulher, por exemplo, desenvolveu um estresse pós-traumático, que é um perigo, como ela desenvolveu processos depressivos, como ela desenvolveu ansiedades, pânicos, né? Então, respondendo, acrescentou muito. E também foi assim que eu fui me desenvolvendo para a perícia, mas não é só isso, né? A perícia também requer todo um conhecimento jurídico. Sim, né? Essa parte jurídica, né? Muito importante. Também. Então, a resposta está dada. Obrigada. É isso. É encantador ouvir você falar dessa
desse cuidado, desse carinho, né? Porque a gente sente que é uma coisa... Você falou tudo, né? Essa questão do acompanhamento, entender essa história. Nossa, foi a melhor explicação que eu ouvi até hoje em relação a como acontece dentro de um ciclo de violência. Foi a melhor explicação, né? E o ciclo do abuso também esbarra naquela síndrome da boazinha que a gente vê, tá? Em várias literaturas aí, né? Que é um pouco misturado. É um jeito bonitinho de falar, uma forma didática de falar para as mulheres entenderem a dificuldade de colocar não, de se posicionar, porque todo posicionamento traz um conflito e talvez dentro dessa dinâmica aí, ela aprendeu que o conflito também traz um pouco mais de violência, né? Ali um castigo velado, aquela situação da punição doméstica, a violência doméstica, não é isso? O que é síndrome da boazinha? Síndrome da boazinha, tem vários na literatura, aquela mulher que aprendeu que para ser aceita, para ter a validação, ela começa a dizer sim. Então é aquela que dá lugar na fila, é aquela que não consegue dizer não, é aquela que está sempre querendo agradar o outro, que ela não se apropria mais do direito dela de dizer não, do direito dela de falar, olha, não estou afim, olha, não tá bom para mim. Então ela começa a querer tanto agradar, tanto a receber o check positivo, que quando ela diz não, as pessoas em volta começam a falar, nossa, mas você tá bocuda, né? Nossa, mas você não era desse jeito. Nossa, tá egoísta pra caramba, você tá falando não. Quem é você? Então, eu escuto muito isso em consultório, vejo isso em relatos, e aí comumente chamado de a síndrome da boazinha. Sim. Tem um livro muito interessante que se chama O Lobo Come as Boas Meninas, que é de uma psicóloga incrível. Já leu esse livro? Mas não come as más. Não. Né? Exatamente. Eu quero ser uma má menina. O Lobo Adorei. Come as Não é? Boas O Meninas. que será que é ser uma má? Que fala muito do Seligman ali. Então, ele começa, a autora, começa pelo Seligman, traz o desamparo aprendido, contextualiza a mulher que só diz sim, a boazinha, e diz então que ela perde o direito de dizer sim, porque ela não se sente mais validada para colocar os próprios limites. Então ela entra no desamparo aprendido e entende que a vida é assim, com choque, tá tudo certo. Contudo, muitas vezes eu acabo sendo polêmica nas coisas. Adoro. A gente Né? adora. A gente adora. Porque essa questão é muito bonita. Eu brinquei aqui. O que é isso da síndrome da boazinha? Mas é legal que a gente fala, porque né? Porque para quem está escutando, né? Você é mulher, que você está escutando, é importante. Você se sente boazinha, você se sente recompensada quando você consegue falar assim, alguém te agradece. Então, mas assim, dentro da violência, dentro da vida da violência, dentro dos processos mais profundos, é mais do que isso. Então, quando a mulher busca a validação, são processos sociais, né, processos projetivos, ok, tudo certo. Mas dentro do processo da violência, ela não está buscando a validação. Ela não consegue alcançar isso. Ela não consegue alcançar isso. O que ela está fazendo é fugir da dor. Ela está buscando a validação para ver se se liberta, mas ela está fugindo da dor. Por quê? Porque ela já está presa no relacionamento. Ela não consegue, né? Ela já está com estresse, ela já está com depressão, e aquilo ativa as questões hormonais, as questões neurológicas, as questões dela internas. Então ela vai entrar em crise. Se ela disser um não, ela vai entrar em crise de pânico. Às vezes ela está buscando sobreviver, né? O fôlego de vida mesmo. Né? Então, assim, eu não vejo como uma opção dela, uma busca dela. É a busca dela para que ela consiga ter uma normalização da vida, ter uma vida, enfim, né? Mas conforme ela vai entrando pela vida, ela vai tendo descargas.
ela vai tendo descargas neurológicas, ela vai tendo lembranças, revivências, está dentro dela as agressões que ela recebeu. Não precisa nem o agressor estar perto. Sim. Ela mesma já. Ela mesma, o sistema interno dela de desamparo é ativado assim que ela começa a dar uma caminhada para frente. É automático. E essa é a parte da escuta compassiva. Então, se eu for empática com essa mulher, eu vou dizer, nossa, é uma guerreira, não sei o quê, lá, nossa, que mulher maravilhosa, não sei o quê. Eu estou sendo empática. Só. Mas se eu conseguir ter a escuta compassiva, então assim, o que eu estou escutando? Eu estou escutando que essa mulher busca viver, mas cada vez que ela busca viver, ela desiste por algum motivo, alguma coisa dá errada. O que tem por trás disso? Qual é a escuta real que eu estou tendo? Bem, deixa eu ver qual é a parte que essa mulher traz a informação correta. Aí ela vai contar por que desistiu, por que acabou não dando certo, por que ela precisou voltar. E ela vai dar sintomas. Dentro do diálogo dela, ela vai dar sintomas. Como é que você se sentiu, fulana? Como é que é? Me conta, me fala como é que foi, me descreve o ato para mim. Dentro das imagens ela vai trazer. Ela vai falar, ai, fiquei tão triste com aquela situação, puxa, eu estava tão animada, mas depois, nossa, puxa, eu tô tão chateada. Ela está trazendo os sintomas, ela está trazendo a busca, ela está trazendo o retorno dela para o estado de repouso, que é o único que não machuca. Vocês entendem isso? Então, a psicologia clínica, existencial, não importa a linha que a gente atue, ela trabalha no contexto externo. A psicologia da violência, ela trabalha dentro desse contexto do desamparo profundo, ligado a descargas, parte neurológica, parte psiquiátrica, e a questão de você conseguir trazer essa mulher de volta à essência dela autônoma. Para que ela comece a ter a consciência que conforme ela vai andando pela vida, ela vai tendo descarregos, ela vai tendo situações que não estão ao alcance dela. Então precisa fazer um trabalho muito profundo, para que essa mulher entenda que ao não dar certo, as coisas desandarem, porque o agressor também vai atrás e ameaça, e se não ameaçar também, ela já está ameaçada lá dentro, é mais uma postura. Ele existe dentro dela, ele roubou o espaço interno dela. Exatamente. Ele está lá dentro. Então, entender que quando ela retorna ao estágio onde ela estava, existe uma tristeza, e a tristeza ela conhece. Ela precisa tomar posse deste processo. Entendi. Por que eu, voltando para a tristeza, que é ruim para mim... É minha zona de conforto, barra conhecimento. Não, isso é violência. Essa fala é violenta. Não é a zona de conforto. É a zona onde ela está presa. É a o conhecimento, né? A cadeia não é zona de confortável. conforto. Não, zona de conforto não é bom. A zona de conforto é o que ela conhece. É zona de conhecimento. Não é isso que eu estou falando. A parte interna mais íntima, ela não tem escolha, ela retorna. Ela vai sozinha. Ela volta. Entendi. Então, assim, tem um elástico ali. E ela volta. Então, quando ela volta para essa tristeza, por quê? Porque as coisas podem dar errado, as coisas podem dar certo, as coisas podem dar mais ou menos. É automático. É automático. É o tal do desamparo aprendido, é o Seligman ainda. É o Seligman. Né? É o Seligman. Mas à medida em que você fala, é conforto, você está falando dessa parte da psicologia, nós estamos mais para dentro, que é aonde o sistema dela, neurovegetativo e tudo mais, ele busca, não é que ele busca, ele encontra. Ele vai, né? Ele encontra de volta o sistema de tristeza. Entendi. O sistema de incompatibilidade com aquilo que eu consigo. Ela se torna impotente. Entendi. Entendeu? Ele vai sozinho, né? Ele volta, né? Então, assim, as coisas vão e volta. E esse sistema é o do desamparo ligado à violência. Me fiz entender? Bem profundo. É bem profundo. Entendi. É bem profundo. Isso já responde até o que você falou no começo. Por que a pessoa fica? Eu fico. Poxa, uma pessoa tão inteligente não sai. Ela não tem essa condição. Não tem. Enquanto você não liberar esse processo instalado pela violência, ela não tem essa condição. Então, entendam assim, todas essas falas são lindas, eu concordo com todas, mas todas essas falas, de alguma forma, também incluem a violência. Elas fazem a gente acreditar que a mulher tem a escolha
Ela tem a escolha, ela acorda todo dia desejando uma Mas escolha. ela não está em condição. Mas ali dentro, então assim, por que ela não denuncia? Por que ela não vai adiante? É um processo longo. Então assim, essa situação é um processo longo. É um processo onde a mulher precisa primeiro a entender o sistema corporal dela, aprender todo aquele sistema neurovegetativo, aprender aquele descarrego hormonal. Então assim, vou fazer uma reunião com as minhas amigas para bolar alguma coisa, da ansiedade nela. Ela acorda pensando em desistir de ir. Ela vai com a cabeça atordoada. Então, o que é isso? É o desamparo dentro dela. Então, enquanto ela não consegue dominar essa situação, que é uma situação dela com o agressor dela. Se ela não conseguir ter essa dominância, começar a resgatar a sexualidade dela. Então, assim, ele me olhou feio. O problema é dele, o olho feio dele é dele, não vai entrar em mim. E é complicado, né? É complicado, mas precisa começar, né? Precisa. Então assim, ele me olhou feio, mas não vai entrar em mim. Eu não vou mais. Mas eu preciso. Aí começa. Mas eu queria tanto que ele entendesse que eu tô melhorando, porque ele melhora também. Aí leva o cara no psiquiatra, aí leva o cara não sei aonde. Não salve o seu agressor. Não salve o seu agressor. Não é na máquina de choque que você vai resolver a tua vida. Não conserte a máquina de choque. Salve-se. Busque entender os seus sintomas. Busque entender aquilo que dispara em você. Porque um dia você não era assim. Então, resgatar essa mulher e trazer essa autonomia que ela deverá ter do desamparo que ela carrega. Porque entendeu? a mulher vítima de violência, eu posso estar errada, mas assim, ela não vive mais o eu, ela vive só o nós, né? Ali, ela tá tão, o agressor tá tão dentro dela que é difícil para ela falar eu quero, eu vou ou eu não vou. O agressor, ele mora ali, ele tomou esse espaço interno, ela não vive mais o eu, é o nós. Então ela vai para o tratamento com o agressor. Ela leva o agressor para ele, né? Se ele se curar. Não é isso? Na intenção de parar de doer. Então quando ela fala eu quero, dói. Dispara já. Eu acho. Ela tem aquela sensação, não conserte a máquina. Ela tem aquela sensação que se ele entender, se ele melhorar, não vai doer mais nela. Mas o sistema já está dentro dela. Essa é a dificuldade. Ela tenta, mas quando que ela vai compreender que o sistema já está dentro dela? Ela tem que cuidar dela. Da psiquiatria dela, da psicologia dela, da vivência dela. Digo hoje em dia, apesar de ser rogeriana e entender a vida rogerianamente, humanamente, eu também compreendo que, por exemplo, a psicologia comportamental hoje ajuda muito a mulher. Então, eu não vejo problema nenhum em algum momento da tua vida profissional, mesmo a escolha que você tem, psicanálise, não importa. A psicologia comportamental também ajuda muito. Porque você pode chegar para essa mulher e falar, humanamente até, né? Por que você não tenta ir? E chegando lá, você pensa em você, vê o que você está sentindo. O teu coração disparou? Respira, mas não vai embora. Trabalha a tua diferença. Então, você vai fazendo isso. Esse é um processo longevo. Às vezes, a mulher leva uma outra metade da vida dela para conseguir. Não importa. O importante é ela conseguir. Você que está ouvindo, saiba que você não está sozinha. Isso é importante que você ouça. Às vezes você pensa, se culpa porque não sai da relação, se culpa porque tem medo de falar. Então, é importante que você ouça, né? Que a Kátia está falando aqui, porque isso é praticamente o que acontece com todas que vivem esse ciclo, não é, Kátia? Isso mesmo, Dona. Isso mesmo. Não tenha medo, não tenha vergonha. É um momento muito difícil, a gente se culpa, a gente se acha diferente, mas o importante é isso. Entender o que está acontecendo, né? Buscar isso que você um dia foi, porque você não era assim, né? A gente não nasce assim, né? Temos nossas tendências, nossa personalidade, mas isso não é uma coisa normal, né? É um adoecimento, é o estresse pós-traumático, é esse looping que fica. A mulher, ela tá cativa, né? Ela quer sair ali dentro daquela cadeia, mas ela não consegue. Mas para você ir de casa, né? Existem pessoas como a Kátia, como as justiceiras, né? Existem ferramentas, né? Entender que é desafiador,
é uma dor que só quem está nela ali entende a dimensão dela, mas que existem caminhos que podem, né, ter essa superação. Dia após dia, nós percebemos mulheres que conseguem ter esse alcance maior, né? E é muito interessante porque é o que você trouxe, foi fantástico. Às vezes, quando eu quero ter essa decisão, é como se eu tivesse perdido a minha identidade, né? Eu já não sei mais quem eu sou, a minha essência, e aí a pessoa ela vai se afundando cada vez mais. Ou quando ela consegue ter esse movimento, o olhar ali do agressor já inibe. É como se tomar uma decisão fosse errado, ter uma iniciativa fosse errada. E muitas vezes essa mulher acha que toda a sociedade vai ter esse olhar agressor para ela, porque ela já está traumatizada, ela está ali fragilizada pela dor que ela enfrenta diariamente, né? Então ela só vai o quê? Se fechando, se isolando e cada vez mais ali fragilizada para essa violência, né? Isso mesmo. Um ponto que eu acho interessante, Kátia, você talvez esclarecer para o nosso público, que se fala muito, e às vezes tem dúvida, sobre a famosa misoginia, né? O que é, exemplos de como que ela acontece de uma maneira muito sutil, mas que está ali presente. Misoginia, né? Palavra difícil, né? O pessoal fica... Ai, que é misoginia? Bem, é uma palavra difícil, mas que todas nós aqui conhecemos. Uhum. Todas nós conhecemos. Nós conhecemos aqui, você também conhece. Ah, mas eu não sei não conheço essa palavra. Conhece. É quando você vai em algum lugar e alguém te trata mal, te trata com destrato, te trata com ironia, pelo fato de você ser mulher. Então, assim, é uma violência de gênero. Uhum. Você, às vezes, está lá toda feliz, tentando a tua vida... E você já está com batedeira no coração, você já está ansiosa, já passou um dia difícil, já acordou atrasada, aquela coisa toda, está presa ali. E aí você vai em algum lugar e alguém diz assim... Ah, mas eu acho que você não vai conseguir fazer. Mas por quê? Não, é um palpite. Ali já está implícita a misoginia. Por que não vai conseguir fazer? Por quê? O que eu te conheço para falar assim? Eu tô vendo que você é mulher. Exatamente. Só isso. Então, à medida em que você captar isso... Ah, então o que eu vou fazer? Vou bater na pessoa. Veja aquilo como algo que te causa dor. E trabalhe esta dor. Trabalhe aquele choque, né? Então, tem a misoginia íntima, onde o homem pratica o gaslight, né? Ele tenta explicar tudo, como se ela fosse uma boba, né? Então... Às vezes ela é uma baita profissional da área dela e ele tenta explicar as coisas da área dela. Né? Como se ele conhecesse mais. Mas por que você usa esse computador, menina? Pra quê? Porque eu gosto, porque já tem minhas coisas, minhas atas, tudo. Eu acho que não vale a pena ser. Por que você não tem um assim, ó? Nossa, isso é muito presente. Sempre validando, né? Muito presente. A misoginia íntima. Nossa. Tem a misoginia social... Né, a misoginia profissional. Como que é a misoginia profissional? Assédio no trabalho. Então, quanto a mulher que está lá no trabalho, no assédio do trabalho, né, assédio moral, que não deixa de ser uma violência psicológica, e ela sofre muito comumente um processo que chama apagamento. Apagamento. O que é apagamento, né? É uma misoginia. Então, assim, a mulher está lá trabalhando, aí vem e fala assim, posso ver o que você está fazendo? Tá bom, mas acrescenta uma vírgula aqui. Já está ali. Já está ali, mastigando você. Vou pôr então, tá bom. Numa reunião, olha, entra com isso na reunião, que vai ser maravilhoso. Entra e fala o que você está projetando aqui. Aí a mulher entra, a pessoa que orientou a entrar e falar, vai lá e fala assim, mas por que isso? Nossa, gente. É pagamento. Vocês nunca sofreram isso? Gente. É verdade. Acho que todas nós sofremos, né? A gente está te ouvindo. É uma vida. E você fala, mas gente, a pessoa parece que estava me ajudando. E aí ela primeiro a me derrubar? Sim. Como assim, né? Sim. É o assédio no trabalho, que não deixa de ser uma violência psicológica, não deixa de ser uma misoginia. Exatamente. Mas isso acontece com homem também? Acontece. Mas aí já não é misoginia. Aí já é outra história. Aí já não é com a gente aqui. A nossa conversa aqui é hoje essa. Então tem institucional, tem em questões sociais maiores, ou seja, tem intrafamiliar, tem de tudo.
a mulher meio que cresce com isso, né? Nasce, É. cresce. Então, exemplo, não sei se hoje ainda acontece, né? Porque acho que hoje as redes vão julgar se acontecer, né? Você tem agora aquela coisa do chá revelação, né? É. Ah, ela lá tá de barriguinha, bonitinha, ele aqui esperando, aí sai uma nuvenzinha rosa. Olha pra cara dele primeiro. É verdade. Não olha pra ela, olha pra cara dele. É. Então, muitas vezes você vê o homem dando um sorrisinho amarelo, outras vezes ele não aguenta, ele já quebra, Tem acerta o bolo. vários vídeos assim que eu Não vi. tem? Tem. Né? Quebra o bolo. Joga tudo. Ou às vezes abraça ela assim, você vê que ele não abraçou assim, ele abraçou, né? Aquela coisa. E tem uns que são deslavados, né? Então assim, nasce já ali. Então assim, por que não quer menina? Porque menina dá despesa. Porque menina assim, num casal não sai de casa, ainda tem esse tipo de pensamento. É um horror isso daí, não é Isso aí horror? desde que o mundo é mundo, né? Desde que não é mundo. Sempre foi assim. Na Bíblia, a mulher não era ninguém, né? Na época da Bíblia, quando você vê as histórias bíblicas, a mulher não era nem contada. Relação objetal, né? Objetal, Relação então não objetal. eram nem contadas. Você imagina, e hoje, no ano 2025, continua. Sem contar que nós estamos no Brasil. E o Brasil são vários Brasis, né? É. Então nós estamos aqui, né, na Região civilização, Sudeste, na região sudeste, mas se você for mais para o interior, Nossa. mais aí fala isso, você apanha em público. Misoginia, que é isso? Vai lavar um tanque de roupa, dona Maria. Nossa, Tá faltando uma louça para você lavar. É. É terrível, né? Então eu tô falando todos esses termos, porque de repente a gente tá falando com aquela mulher que está no interior, né, que está longe daqui, né, com outras informações. E até isso que você falou, às vezes quando a gente vai falar alguma coisa que a pessoa não gosta, eles usam esse tipo de comentário. Até para quem não é uma pessoa que trabalha em casa, enfim, vai lavar um tanque de roupa, tá te faltando um tanque de roupa para lavar. Faltando o que fazer. Tá faltando o né? que fazer. É muito pejorativo mesmo. Muito Não pejorativo. precisa muito. Na nossa última gravação, um membro da nossa equipe, né, uma moça da nossa equipe, por ser mulher, Foi mesmo. né, Aqui no a estacionamento. Bianca, ela foi vítima de misoginia Foi mesmo. aqui no prédio. O cara foi super mal educado com ela, justamente por ela ser mulher e ter descido na garagem do prédio. Ele queria que descesse na portaria. Falou um monte, tá? E tenho certeza que se fosse um homem, ele não xingaria ela. Mas por ser mulher e descer na garagem, ele falou horrores pra ela. Ela chegou aqui chorando. Isso é misoginia. Isso é misoginia. Ele poderia até responder para um homem, mas um outro homem não estaria preso nesse sistema Exato. e ele responderia, e haveria uma briga na garagem, Uhum. né? Pois é. Mas qual a condição que ela tem de defesa? Não tem condição. É algo tão incrustado na nossa sociedade, né? Essa questão do patriarcado mesmo, né? É tão ali que situações do dia a dia a pessoa tem como normalidade. Ah, não, é assim mesmo, é isso, né? Esse aceitar garganta abaixo, situações de violências explícitas, né? Essa normalização dessa violência, porque as pessoas sequer sabem que estão vivendo violência. Essa é a grande questão, né? Por isso, essa ideia do Serenamente, né? E temos aqui você hoje para nos ajudar. Trazer essas violências sutis, mas que vão minando essa mulher, vão ali destruindo a vida dessa pessoa, né? E dela vai estendendo para os filhos, netos, porque vai dando essa cadeia de continuidade. Né? Uhum. Agora você imagina isso dentro de casa, todo dia. Pois é. Imagina, o que faz com a pessoa isso? Como fica esse aparelho, né, psíquico dessa pessoa? Imagina isso, a sua casa. Você tocou num Vai se ponto apequenando, né? muito importante, sabe? Dentro dos justiceiros, que daqui a pouco a gente fala um pouco dele, a gente teve a oportunidade de mensurar, né? Hoje a gente tem mensuração dos nossos relatórios, coisa que tal. Mas aí você já está falando daquela questão íntima, né? A violência doméstica, aonde a mulher já está naquele sistema da sexualidade dela não autônoma, Sim. né? Ela perdeu a autonomia da sua saúde e ela também tem a questão da maternidade,
Tem a questão da violência vicária, ou seja, ela sofre a violência quando vê o filho sofrer. E essa violência chega aos animais. Então, quando que a gente vê que a questão da violência está muito, muito, muito já passando, indo lá pro, né? Então, assim, o animal, ela tem medo que ele machuque. Nossa Senhora. Ah, não, ele vai dormir no quintal hoje, hein? Não precisa nem tocar nela. É pior até. Nossa. É pior. até. É pior. Ah, quer saber de uma coisa? pior. Eu já vi isso acontecer de verdade. O filho ir dormir na casinha do cachorro. Meu Deus. O homem pôs o filho para dormir na casa do cachorro com o cachorro. Meu Deus. E ela ficou dentro de casa. Ele fez isso. Isso é uma misoginia. Sim. Isso é uma violência. Isso é uma violência doméstica. Ele fez isso porque ela é mulher, é violência de gênero. E isso é muito grave. Então, a gente também pode aqui falar um pouquinho do sistema do violentômetro. A misoginia, ela não é plana. Ah, então eu sofri no estacionamento, mas depois eu esqueço, passa. Não, não é assim. Se ela se viu presa na violência do estacionamento, ela vai estar presa na violência do mercado, na violência onde ela está estudando, na violência onde ela trabalha, na violência onde ela... Ou seja, na igreja. Só que atente-se para dentro, o quanto eu fico onde eu estou, porque é melhor, porque eu resgato meu filho. Eu cuido, eu faço ele ficar vivo. Nossa, o meu bichinho lá, o Scott bichinho, os cachorrinhos, né? Nossa, meu Deus, que pavor dele. Então ela vai se assegurando que fica naquele cantinho. Isso a partir da misoginia. Então como que a gente vê o violentômetro? Que é um misogêmetro, como eu digo, né? É uma forma de você ver a misoginia. Começa naquele olhar bonitinho, aonde eu não estou presa no desamparo ainda, mas daqui a pouco ele começa a dizer: ah, mas essa tua roupa tá meio transparente. Você não vai trocar essa roupa? Aí você fala: ah, trocar a roupa. Né? Aí troca. Aí daqui a pouco ele vai, nem que você troca, ele... Então assim, chantagem, humilhação. Às vezes só fala, eu achei que você ia com outra roupa. Eu falo, ah, então eu vou pôr a outra. Assim ele fica melhor. Assim ele fica mais bem-humorado. Então começa assim, de leve, né? Então a gente fala que é a questão do comportamento, do olhar ríspido, da palavra, da chantagem, da chantagem, da violência verbal. Ali você já começa a ficar esperto. Que dentro do violentômetro, isso é só o começo. Aí daqui a pouco, ele não gostou muito, mas ele tá lá, ele não gostou, fez cara feia, não sei o que, ele olha, uma hora ele vai fazer assim. Sem ninguém ver. É verdade. Ou então ele vai te pegar assim, vai te abraçar e ele vai pegar nas suas costas aqui, ó. Ele vai te dar um apertão aqui que ninguém vai sentir. É verdade. O que é isso? Tá de mão dada com você e começa a apertar. E aperta aquela mão, né? Ou te puxa, dá a mão assim e vem puxando. O que é isso? Violência. Violência física. Já partiu para uma... Isso é violência física. Empurrão, beliscão. Eu ia falar do empurrão. Então, muitas vezes a mulher... Empurrão. Entroncão, né? Entroncão, assim. Então, assim, muitas vezes a mulher fala assim: não, eu sei que ele é nervoso, eu sei que... Não, mas, sabe, ele é um bom pai, porque ele não deixa faltar nada. Como ele não deixa faltar nada? Ele deixou o menino dormir na casa do cachorro. Ele pode entrar e tomar o café da manhã, ele pode comer arroz e feijão, mas o menino já tá achando o que da vida? E quando tá no carro, você fala, olha o farol, o cara desliga o carro, taca a chave no teu pé e fala, dirige você. O que é isso? Violência física. É violência física. Ou acelera o carro pra te intimidar. Bate no painel do carro, no painel, dá cavalo de pau. Né? Então, além da mulher já estar naquele sistema de desamparo, ou seja, aquilo já engatilha ela. Ela já começa a passar mal. Antes dele pegar e jogar a chave no painel, que ela já sabe que ele vai fazer isso, ela já fala, depois vai chegar em casa, ele vai gritar comigo, nossa, ele vai falar um monte, não sei o quê. Ela já está engatilhada. Mas ele pega e aumenta um pouquinho. Porque
Porque aquilo lá vai ser pouco daqui a pouco. Ela vai estar presa, mas ela pode se soltar, então vou aumentar. Então ele faz isso, a violência física. Chegou na violência física, a violência moral. Ele já está olhando, assim para você disfarçadamente, ele não vai falar nada. Mas vai chegar um dia que você está lá conversando e ele fala assim, o que você falou? Nossa, gente. Você falou o quê? Você falou isso? E nessa hora vai acontecer uma coisa engraçada. Ele vai chegar para alguém e vai falar assim, você viu o que ela falou? Lembra aquele dia que eu te falei? Nossa. Que eu tava triste? Lembra aquele dia que a gente tava tomando a cerveja que eu te falei? Olha aí, ó. Sim. Olha como ela é. Ou seja, já existe o que a gente chama de macacos voadores. Ele já fez toda uma violência moral. Rede, né? A rede. Tá construída, né? Tá construída. Então, assim, enquanto ele estava te olhando torto, ao mesmo tempo ele foi tomar uma cervejinha com um amigo, ele foi trabalhar. Mas ele disse que nunca contou do relacionamento pra ninguém. Não, ele não contou do relacionamento. Ele tá falando dele, da tristeza dele, do quanto ele sofre, como ele se arrepende. Mas também agora já tem filho. Também ela não vai saber fazer nada sem ele. Ele né? Como assim? Ele Às vezes cuida. E às vezes até ela que tá sustentando a casa. Ou a maioria das vezes. Hoje em dia. Às vezes até ela, né? Né? E aí, quando você começa a olhar pra ele, você fala assim... Ai, gente, que vergonha. Ele tá falando de mim pros outros. Então, ao invés de você olhar e falar assim... Tá falando mal de mim pros outros? Tem alguma coisa errada. Quer dizer que meu nome tá na boca de Matilde, né? Que também é uma forma violenta de falar, né? Como assim? Não, presta atenção. Olha aí, meninas. Dá uma vergonha. Vergonha é sintoma. E a maioria tem, né? A maioria tem... porque ela está já presa no desamparo, que já traz o estresse, que traz... Então, vergonha, shame, é sintoma. F43.1. Sintoma. Então, a mulher olha e fala assim, tô tendo vergonha, isso é um sintoma. Aprendam, meninas, vergonha é sintoma. Culpa é sintoma. Não esquece disso, tá? Porque a partir de hoje, vocês vão falar assim, nossa, eu tô com sintomas, o que será que eu tenho? Eu tenho violência. Eu estou sofrendo violência. Então, aí, o que eu vou fazer com essas pessoas? Elas são minhas testemunhas. Que ele está falando de mim. Ele tem prova? Então, comecem a fazer o seguinte. Porque a violência psicológica, ela é também, muitas vezes, comprovada assim. Guarda um WhatsApp que ele te mandou. Guarda um print que ele fez. Guarda. Comece a ver as pessoas que ele está conversando sobre você. Porque elas podem ser tua testemunha. Né? Sim, importante isso. Muito importante. E a vergonha começa lá atrás, né? É o primeiro, talvez, né? Vergonha de alguém perceber. Pois é. Mas aí, como ela não sabe que vergonha é sintoma, e ela vai ficando envergonhada, então ela chega em casa e fala, ai meu Deus, ela chega para ele e fala assim, vai falar da gente pro fulano? O fulano é marido da minha amiga, eu não contei nada para ela. E aí vai. E ali, pode ser que seja a primeira surra que ela vai levar. A de verdade. Nossa. A de verdade. E aí tem uma questão muito séria. Isso é terrível. Enquanto ele bate em você em lugares que o roxo não aparece, você fala, ai, que bom que eu vou poder pôr, ai, vou disfarçar, vou passar uma maquiagem que ninguém vai ver. Mas daqui a pouco ele tá mirando no teu rosto. Daqui a pouco ele quer quebrar teus dentes. Daqui a pouco ele quer sim deixar uma marca no teu olho. E aí, isso é uma beira para algo maior. Então, a maioria dos feminicídios, eles são de alta violência. Não é assim que o cara deu um tiro e saiu correndo. Ele deu 10 tiros, ele esfregou a cara dela na parede, ele pega ela no trânsito, passa com o carro por cima. Então, assim, o violentômetro que começa na misoginia, ele termina assim. Então, antes que você perca a capacidade de sair disso, lembra, não esquece disso. Quando você sentir o teu coração disparar, quando você sentir ansiedade, quando você estiver sonhando com aquilo de novo, revivendo, tendo pensamentos negativos, tendo pensamentos de desesperança, lembra, vergonha e culpa é sintoma.
busque ajuda. Busque ajuda. Mas aonde eu vou buscar ajuda? Na vizinha, que às vezes está sofrendo violência igual você, mas não tem problema, busca na amiga, na irmã, na mãe, até na filha. Porque muitas vezes isso daí, para acontecer, em casamentos mais antigos, a violência já está há muito tempo. Há muito tempo. E a mulher fala, mas agora depois de 30, 40 anos, agora já foi. Não. O crime de feminicídio, ele pode ser rápido, então esse violentômetro pode ser rápido. E quanto mais rápido, mais crônico. Mas também ele pode ser uma coisa que vai se estendendo. E sim, existem muitos casos onde o homem agressor, mais de 50% dos feminicídios é o agressor e o companheiro. Não é um feminicídio fortuito. Então, quando ocorre também a longo prazo, existe também. Então, não marque bobeira. Mas sabe, agora ele está envelhecendo, ele está ficando melhor. Não, ele não está ficando melhor. Ele já está prático, ele sabe exatamente o que fazer para te atingir. Mas é só aquele olharzinho, né? Bom, respondendo, a misoginia chega até aí. E quando o agressor provoca tanto a vítima, provoca tanto a mulher, que ela mesma se bate, ela mesma tem uma reação mesmo de... Você está falando de automutilação? Automutilação, ou se bater, cair no chão, enfim, aquela coisa que a gente vê, assim, até vários vídeos na internet. Ela foi tão provocada, foi tão... Ela perde o controle. Perde o controle, assim, tá doendo e demais. aí ele fala, tá vendo? Eu tô falando. Você é louca, você se bateu. O cara até filma. Tá fazendo. Só que por que ela fez? A gente pega bastante caso assim, inclusive em violência processual já, né? Então ele guarda aquele vídeo, ele guarda aquela testemunha, para muitas vezes chegar na violência, que já está no processo, e falar, mas... Ela mesma se bateu. Ou ela é uma descontrolada. Ela é uma descontrolada, mas ela é uma descontrolada. Por quê, né? Lógico, ela Por já quê? perdeu, ela se desregulou. Assim. Por quê? Porque é sintoma. É sintoma, tá desregulada totalmente. É sintoma. Essa pessoa não é mais ela. É sintoma. Ela não chegou ali. Mas então o que acontece? A relação ali tá doente. Lógico que tá doente. Mas você, como psicóloga clínica, você acha que tem saída? Olha, cada um faz o que quer da vida. Lógico que tem saída, mas é cada vez menor, né? Cada vez menor. Então, assim, isso é sintoma. Sintoma, com certeza. E eles se valem disso, né? Sim. Porque eles sabem o que estão fazendo. Sabe, Sempre a distorção. A distorção. E essa violência vem nisso também, né? Que nem você falou do gaslighting. A pessoa não sabe mais se ela tá bem, se é ele que não tá bem. Ela não sabe nem mais quem é que tá errado. Se acha a própria causa mesmo de tudo aquilo. E o que eu acho que mais mata nessa relação é aquela questão de vez em quando, eles ficam bonzinhos. Aí você está falando do ciclo da violência, Ciclo, né? Eles né? ficam bonzinhos, aí a pessoa fica confusa e aí também fica mais tempo, né? Mas ficar atento aos sintomas, né? A vergonha, às vezes, de falar também, porque ela pensa assim, eu não vou sair daqui. Então, eu não posso falar dele. Como é que vão falar de mim? Depois, poxa, você falou dele, você tá Mas lá. a vergonha é o quê? O sintoma, Sintoma. né? Então, que você preste atenção nesses esclarecimentos de hoje, né? Isso é muito esclarecedor. Você falou assim, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Aí eu quero deixar um alerta aqui, não quero briga com nenhum colega, tá? Que é assim, hoje em dia tá na moda falar, ele é narcisista. Eu descobri que meu marido é narcisista. Ou então, não briguem comigo, hein? Muito colega posta vídeos dizendo, aprenda a saber que você está num relacionamento narcisista. Como fugir do narcisista? Gente, a doutora aqui, né? Para não deixar mentir sozinha, a gente mente junta. É de 1 a 2% na população que existe a síndrome da personalidade narcísica. Existe o comportamento narcísico, é diferente. Mas, por favor, não falem mais isso, não busquem mais isso. Isso atrapalha profundamente, porque à medida em que você diagnostica, à medida em que você diz, olha, ele é narcisista, aprenda a se livrar de um narcisista, você está aumentando o desejo. Lembra da sexualidade? O desejo daquela mulher buscar saída para ele, porque ele é doente.
Você E também já diagnostica, não faça isso. F60, transtorno de personalidade. Então, assim, já vi processo onde o advogado agressor se valeu disso. Porque a vítima colocou lá erroneamente também, né? Paciência. Ele era narcisista. Se valeu disso. E falou assim, então eu posso... eu queria então um diagnóstico. Então eu queria uma perícia nele. Gente, por favor. É uma coisa muito, muito difícil isso. Não vai por aí. Porque a violência psicológica, ela tem duas partes. Agora eu vou dar uma juntadinha, tá? Ela tem duas partes. Então vamos lá. A violência psicológica, antes de ser crime, ela já era violência psicológica. Mas ficava muito em volta da questão da mulher. Como prevenir, a Lei Maria da Penha é uma lei recuperadora, é uma lei, né, de tratamento à mulher. Claro que chega a parte também de punir o homem. Mas à medida em que a violência psicológica foi tipificada, ela virou crime, então você aí vai ter duas partes. A parte onde existe o ato. Qualquer conduta que macule o corpo emocional da mulher. Isso é um ato. Hoje é um ato criminoso, está tipificado. Outra coisa é aquilo que desenvolveu nela. E muitos colegas, quando falam, o cara é narcisista, ele está dando uma chance de justificativa. Não deixa de ser crime, mas ele está dando uma justificativa. E aonde isso atrapalha? Atrapalha no direito da mulher. Tira o direito da mulher. Então, crime de violência psicológica hoje, quando você... Meninas, por favor, vocês estão escutando, denuncie, tá? Busque ajuda. Então, esse trajeto aqui é um trajeto muito importante. Para o psicólogo, agora eu vou juntar duas coisas, né? Já aproveitando. Então, não falem tanto de narcisismo, que você está ajudando o agressor, o condutor da violência. Aquele que comete o crime. Você está dando boi para a linha. Aí tem a parte da mulher. A violência psicológica, agora tipificada, e quando você faz um laudo, e quando você faz um laudo psicológico, não criminológico, você está lhe dizendo não o que ele fez, mas o que aconteceu com ela, com aquilo que ele fez. Isso é muito importante. Então, vocês estão entendendo o trajeto que a gente está fazendo? Isso é muito importante. Mas eu sou leiga, eu não entendi nada do que você falou. Então, é assim. Pense sempre em você. Pense em você antes daquela situação. E pode ser que até você já tenha tido relações anteriores, abusivas. Claro que isso vai aumentando o grau, né? Mas tem que entender o grau que foi com aquele abuso. Pense sempre em você. Como é que eu vou sair disso? E a outra parte é crime. Então, quando você vai... Vocês entenderam? Pense em você. Olha meu coração disparando. Olha eu aqui com a menstruação atrasada. Olha eu aqui com problema hormonal. Olha eu aqui com enxaqueca. Olha eu aqui com dor no corpo. Olha eu aqui parando de viver. Aprenda que você está sofrendo violência psicológica. Agora vamos falar uma coisa mais técnica. À medida em que você faz um laudo de avaliação psicológica de uma vítima de violência, o laudo, ele é muito importante. Ele muda a vida da mulher. Ele dá uma chance muito grande para aquela mulher ser defendida. Porque ele não está ali para provar que a violência psicológica é crime. Existem outras formas. Prints, oitivas, testemunhas. Mas você está ali para mostrar o quanto ela foi afetada. Importantíssimo. Muito bom. Como ela ficou depois. Como ela ficou depois. Então, isso dá a ela mais direitos no processo. É, sim, uma forma também que o juiz pode usar de comprovação, mas ele aumenta os direitos dessa mulher. Então, existe o psicólogo especializado, o psicólogo que se vê na possibilidade de fornecer um laudo, um perito, ele sabe conduzir isso, mas aí eu vou juntar uma outra coisa. Né? Espero que não fique confuso para vocês. Não. O valor da psicologia, o valor do laudo. Então, que o psicólogo que sabe o que é violência doméstica, que é violência psicológica, ele tem essa condição
de ir melhorando e se tornar um perito. Ele pode sim ir trabalhar no sistema de justiça. Eu sou assistente técnica, eu não sou psicóloga forense. Eu sou assistente técnica, eu sou psicóloga judicial. Também tem um psicólogo que trabalha no fórum, que se inscreve, eu não sou psicóloga forense. Eu não sou psicóloga que trabalha para o fórum. Eu sou assistente técnica. Então, eu posso estar dentro de contextos do Ministério Público, eu posso estar dentro de contexto particular, mas eu sou assistente técnica. E o psicólogo que começa a entender a violência também tem 2 pontos importantíssimos. Que aí, se você estiver fazendo terapia, ajude o seu psicólogo a te ajudar. Ajude a tua psicóloga a te ajudar. Ajude o profissional que te está entendendo a te ajudar. Porque o psicólogo tem as 2 questões importantes que devem ser sabidas. Resolução do CFP, do atendimento à violência de gênero. O psicólogo pode e deve denunciar à medida que ele entende que o violentômetro está aumentando e aquela mulher pode correr risco. Então, o que ele faz? Ele faz a notificação no sistema de saúde e ele faz uma notificação ao órgão público. Mas o nome dele vai estar lá? Não. Ele pode pedir o sigilo, mas ele está quebrando o sigilo da terapia, mas ele pode pedir o sigilo dele. Ele não precisa ser colocado na pauta. Mas o juiz vai saber quem foi. E ele pode chamar sim. Então, assim, o psicólogo que trabalha precisa entender que ele tem responsabilidade. Tanto o CFP tem essa resolução 10 de 2020, como também existe a Lei 19.931, que obriga o profissional de saúde, e somos o quê? Profissionais de saúde. Né? Obriga o profissional de saúde a denunciar, da mesma forma. Mas, para isso, retomando, precisa que o profissional escute compassivamente, acompanhe aquilo que é responsabilidade dele profissional. Estudar, saber as leis internas, que é o CFP, saber as leis que regem o país onde ele mora, então saber qual é a competência dele profissional, e a escuta compassiva, e saber o violentômetro. Porque muitas vezes, essa situação que eu estou falando agora, ela é também uma conduta passível do próprio profissional agir. Então, ajude o seu psicólogo, a sua psicóloga a ajudar você. Converse com ele. Escute o que ele tem a te dizer. Escute o médico, escute a pessoa que ajuda você. Porque muitas vezes o profissional chega e diz assim, não está na hora de você cuidar mais de você? E aí muitas vezes a mulher não continua uma terapia. Muitas vezes a mulher não continua o tratamento. Elas param, né? Interrompem porque dói. Então ajuda quem quer te ajudar e que pode te ajudar. Uma coisa que eu queria só voltar um pouquinho, que é importante, o que você falou, Kátia, a questão de a gente querer achar um diagnóstico, porque hoje com a internet, né, a gente consegue ter muito acesso à informação. Então vamos lá, e tem que ter 5 dos 9 sintomas, então a pessoa fica buscando isso para tomar uma atitude, para poder sair do ciclo. Então isso que a gente está trazendo hoje é super importante. Sim. Não importa o nome, está doendo, é um sintoma, você já sabe agora que isso que você está sentindo é um sintoma, todo sintoma é porque tem algo que não está bem, que está errado. Então, não é buscar o nome, né, daquilo que você está vivendo, mas como você está. Aproprie-se, né? Então, quebra isso de querer saber o nome. Se não for, eu preciso saber o que é, senão eu não vou procurar ajuda. Né? Não, está doendo. Está doendo. Vai no posto de saúde, vai no seu médico de base, vai na sua terapia, busque a sua gineco e diga, olha, eu estou sentindo isso. Você pode me ajudar? É isso, não precisa saber o nome, né? Mas é Exatamente. Isso, eu estou sentindo assim. A gente precisa ser minimamente respeitada, né? Em tudo, Sim. né? No que a gente quer, no que a gente gosta, né? De repente, numa hora que você não está bem, tem que ser minimamente respeitada. Se você não está sendo respeitada, se isso está te doendo, se você tem medo, se você fica com o coração acelerado quando escuta o carro chegar, isso. Não é? Porque a gente sabe que é assim. É assim. A pessoa ela vive em pânico. Então isso já é mais do que suficiente para você sair, ou procurar uma ajuda, ou começar a trilhar esse caminho para sair, né?
Porque a gente sabe também, outra coisa, o meu tempo não é o tempo da Kátia, né, Kátia? Porque a gente cobra também da gente. Ai, poxa vida, eu vi um relato de uma pessoa que em 5 meses já estava bem. Não. Individualidade. Então, o importante é você entender o que está acontecendo, buscar ajuda e entender também que isso pode ser resolvido. E aí eu queria que você falasse um pouco agora para a gente sobre as justiceiras. Aí é o amor da minha vida, né? Fala um pouquinho, porque aí é um caminho para essa pessoa, né? Sim. O Justiceiras, ele é um dos projetos do Instituto Justiça de Saia, a qual eu sou conselheira técnica, né? É uma honra muito grande. E durante a pandemia, quando começou a pandemia, a doutora Gabriela Mansur, a quem manda um beijo enorme, ela começou a pensar e trazer a questão de que a violência iria aumentar. Então, nós que somos especialistas sabemos os momentos onde a violência aumenta, né? Ela aumenta na sexta-noite, ela aumenta no dia de jogo, ela aumenta nos feriados, ela aumenta no Natal, ela aumenta. Então, assim, ela aumenta. Imagina uma pandemia. Meu Deus. Que a mulher ia ficar trancada em casa. Gente, Aumentou Com demais. o agressor, com o filho, com o cachorro, com todo mundo. Uhum. E ela já está aguentando aquela situação toda. Então, assim, como fazer para que essa mulher tenha acesso a uma ajuda? Bem, o Justiceiras, ele é baseado na Lei Maria da Penha. Então, foi um projeto, é um chip de celular. Começou assim, né? Então, começou um celular, onde a gente se uniu. Então, assim, mas a gente achou que nós, o nosso grupo mesmo, pudesse estar ajudando, né? Então, a gente se uniu, foi veiculado nas redes, né? Olha, você precisa de ajuda, 996391212, manda uma mensagem para nós, não sei o que. Começou assim. E a gente achou que, assim, ia atender 100 mulheres, 200 mulheres, né? Na região aqui, metropolitana mesmo, né? Nossa. Não. Em pouquíssimo tempo, chegaram voluntárias. Em pouquíssimo tempo, nós já tínhamos atendido 500 vítimas. E já tínhamos quase 1.000 voluntárias. E aí, de 500 passou para 1.000. E aí, nós já tínhamos 3.000 voluntárias. E a coisa foi crescendo. E nós que fizemos o projeto, saímos correndo. Então, assim, a pandemia eu passei sem dormir. Nossa. Porque mas com grande prazer. Sim. Porque além de manter o consultório, né? E minhas atividades online, que foi permitido, né? Pelo CFP, pela lei da pandemia, o projeto começou a crescer tão rápido, que ele exigia de nós uma transformação. Então, nós criamos protocolos de atendimento, mesmo baseado na Lei Maria da Penha. Então, ele é formado por advogadas, assistentes sociais, psicólogas, como está na Lei Maria da Penha, né? A questão transversal de atendimento à mulher. E nós encaminhamos aquela denúncia, aquela fala da mulher, através de protocolos, relatórios, para o sistema público. CRAM, CREAS, CAAN, tudo que você puder imaginar, Ministério Público. Então, nós encaminhamos, nós levamos você até a porta do sistema público. E você vai acabar sendo uma cidadã com número, com apoio, com nome lá no sistema público. Você vai conseguir ter condição de ser atendida dentro de uma UBS, dentro de uma delegacia especializada, porque muitas vezes a mulher vai sozinha e ela não sabe o que fazer. Então, o Justiceiras nasceu para isso. E a psicologia também, criando protocolos, né? E hoje a gente atende, nós já chegamos a quase 19.000 vítimas. Nossa. Hoje nós somos, agora eu vou perguntar depois para as meninas, acho que são quase 16, 15 mil voluntárias. Grande. E era tanta voluntária que queria entrar, e que não era nem psicóloga, nem assistente social, nem advogada, que eram ex-vítimas, mulheres que queriam só ajudar. Então nós criamos o quarto item, né, o quarto elemento no grupo, porque é tudo feito por WhatsApp. Nós formamos o grupo de atendimento. Essas voluntárias irão fazer o contato com a vítima e nós já agilizaremos o que é necessário para você. E aí nós criamos o quarto elemento, que a gente chama de amiga da vítima. Então aquela mulher que é dona de casa, arquiteta, dentista, não importa, e ela tá lá, amiga da vítima, ela entra em contato, ela conversa para dar uma acalmada na vítima, enquanto as técnicas estão atendendo ela tecnicamente. Então hoje o Justiceiras é o maior projeto online
do Brasil. Além disso, nós estamos em 28 países. Nós atuamos já no exterior, com contatos de embaixadas, outras ONGs. Então, assim, a gente não desiste, de jeito algum. Nunca perdemos uma mulher. Então, nesses 5 anos que o Justiceiro existe, nós nunca perdemos uma mulher. Não houve um feminicídio. Coisa linda. Conseguimos chegar a muitas, né, a tempo, graças a Deus. E a conduta do atendimento é rápida, porque também é necessário que a Lei Maria da Penha seja respeitada. Até 48 horas. Muito bom. A gente tem que entrar em contato e trazer alguma resposta para essa mulher. E como que essa pessoa consegue, vamos supor, está sofrendo, ela precisa entrar em contato com as justiceiras? justiceiras.org.br. Tá. Então, nós estamos nas redes, nós temos Instagram, Facebook, LinkedIn, todas as redes, justiceiras.org.br. Você conecta, você vai receber uma ficha, você vai lá estar à disposição no nosso site. Você tem uma ficha, você pode preencher essa ficha e emitir para nós, e nós recebemos rapidamente, porque hoje nós somos uma equipe enorme. Então, hoje nós temos pessoas que tomam conta das redes, pessoas que tomam conta do trâmite de atendimento à vítima. Então, não é só voluntária, psicóloga, assistente social, advogada. Nós temos uma equipe enorme. Hoje nós somos uma plataforma, nós temos entidades que participam com a gente, nossos parceiros, né? Então, hoje é uma potência. E eu me sinto muito grata, né? A gente não dorme, a gente fala assim, lá nos Justiceiros, né? Alguém dorme aqui? Não, mas é uma gratidão muito grande. Né? E a gente sabe que funciona, porque assim, eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez no nosso canal, nós somos vítimas de violência, né? Nós 3. Esse projeto nasceu, né? Depois de um momento muito difícil da nossa vida, nós nos encontramos e resolvemos usar isso para ajudar. E eu fiz uso da Justiceira. Eu também. Ela também, né? Então, olha, gente, é um acolhimento e é rápido mesmo, né? A gente entra em contato, a pessoa não desiste enquanto não consegue falar com você. Logo você já é acolhida, depois veio a parte jurídica que foi sensacional. Eu aprendi coisas que eu não imaginava. Então, vai te dar uma orientação em relação à hora de você sair para você não perder seus direitos, porque na hora do desespero você assina qualquer coisa, porque você quer se livrar. Então, assim, olha, gente, é maravilhoso o atendimento. Eu sou uma pessoa que usou, posso falar com propriedade. Recomendo. Então, não tem mais, assim, aquela situação de você não ter para onde pedir um socorro, uma ajuda. A gente conheceu pessoas que não tinham nem com quem falar, né, nessa nossa trajetória aqui do Serenamente, que nós começamos em janeiro desse ano, é um bebezinho ainda, né? O Serenamente é um bebezinho. Mas encontramos pessoas que não tinham com quem conversar, falavam com chat GPT. Sim. Então, veja só o nível que chega, né, de isolamento, de falta de apoio, de rede de apoio. E nós ficamos muito felizes de ter você aqui, porque é a segunda pessoa das Justiceiras que vem no nosso programa, né, no Serenamente. E isso traz pra gente uma força, né, um incentivo de continuar, né, meninas? Sim. Porque não foi fácil, eles podem falar assim, poxa, mulheres estudadas, né? Pessoas que estão na área, para você ver como a gente fica, né? Prova de que você não está sozinha, mais uma vez eu venho falar. Então a gente quer te agradecer por você ter vindo, né? Eu que agradeço. Queríamos ficar muito tempo, porque assim, uma forma maravilhosa de explicar, eu acho que foi muito esclarecedor. Esse olhar tão, assim, importante para esse caso, esse problema. E eu acho que quem vai ouvir esse podcast vai entender melhor, né, o que ela está vivendo. Eu espero. Quebrar, né, pelo menos acho que é o seu objetivo. Sim. Quebrar essa questão de procurar diagnóstico para poder sair do ciclo. E a gente quer deixar o convite para você voltar quando puder, porque eu sei que tem muito mais para a gente falar. Né, eu acredito que em 1 hora, né, Clícia? Só uma gotinha para deixar, quero mais. Em né? 1 hora é tão pouquinho para a gente falar, mas eu acredito que a gente conseguiu levar um pouco disso. Isso é uma gratidão enorme que a gente tem com as pessoas que vêm aqui. E a gente quer deixar uma lembrança com você do nosso projeto, Serenamente. Nós preparamos para que você lembre que você contribuiu para a nossa... Muito obrigada, meninas. Vai ter alguém lá em casa que vai amar. Vai ter alguém que vai gostar. Minha neta. Que linda. Mas eu vou dar o que tem aqui dentro. A canequinha vai ficar pra Exatamente. Vocês dividem.
Olha que muito obrigada, viu? O projeto de vocês nasceu, tenho certeza que vai crescer muito, porque tudo que vem para o bem vai para o bem, né? E eu agradeço muito o convite, estou à disposição de vocês. Obrigada. Que bom. Gente, é isso aí. Você sabe agora o que você está vivendo, agora você vai pensar, vai procurar ajuda, você não está sozinha, nós estamos aqui. Tem as justiceiras que você pode ligar a qualquer hora, não é, Kátia? Sim, 24 horas, 7 dias por semana, o ano 7 inteiro. dias. Onde o pessoal bom. pode te encontrar, seu contato, suas redes também. O meu, Isso. katiarosa.psicóloga. Certo? Pelo Instagram você vai me achar. E é isso, gente. Eu peço de novo que você compartilhe isso. Um vídeo salva uma vida, conhecimento ajuda muito. Então, compartilhe, curta. Vai no nosso Instagram também, nós temos outros profissionais falando sobre isso. E a gente espera vocês até o próximo episódio.